A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais um Palavra de Fé e Oração. Juntinho com vocês, todas as tardes nós estamos juntinho aí. E eu gostaria, querido, de convidar você a nos ajudar a divulgar esse trabalho, né? É um trabalho missionário, porque Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, querido, nós usamos aqui a plataforma do YouTube para estar transmitindo o Evangelho, para estar orando pelas pessoas. Então, eu gostaria, querido, que você compartilhasse com as pessoas, com seus amigos, né, no nosso canal, para que mais pessoas sejam alcançadas com o Evangelho, com a palavra, e para elas também receberem uma oração para a sua família. Imagina quantas pessoas estão necessitadas agora, precisando de ouvir uma palavra amiga. E você tem a palavra de Deus. Então nos ajude na divulgação, né? Faça uma meta aí de enviar para os seus amigos, pelo menos umas 10 pessoas aí todo dia que você recebe mensagem no seu WhatsApp, no seu Messenger, no Facebook, né? Nos ajude em nome de Jesus. Você também que não é inscrito em nosso canal, pegue seu celular, faça a sua inscrição, ative o sininho, coloque todas em cima, né? Para você receber toda a notificação, toda a mensagem nova, você então vai estar recebendo a notificação do YouTube. Deixe o seu comentário também, e no seu comentário, querido, coloque aí o nome de pessoas que precisam de oração, que é muito importante para a gente estar fazendo a oração. A gente tem visto os nomes das pessoas, nós estamos orando em casa, e hoje nós vamos estar orando também para essas pessoas em nome de Jesus. Querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, antes da gente estar orando, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo, que escreveu aqui o livro de Gálatas, ele disse assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Agora, Gálatas 5,13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, seja servo um dos outros através do amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como você ama você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado para que vocês não sejam destruídos. Querido, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ele fala sobre a liberdade cristã. Aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, quando ele foi fazer aquela obra ali na cruz do Calvário, foi uma obra de libertação completa. É por isso que lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, não há libertação sem Cristo. A única forma do homem ficar livre do vício da droga, das bebidas. A única forma do homem ficar livre da mentira, do engano. A única forma do homem ficar livre do pecado. O pecado tem as suas faces, né? Da corrupção, do ódio, do rancor, da mágoa, né? De tudo aquilo que nos afasta das pessoas e que nos afasta de Deus. A única forma do homem ficar livre é através de Cristo Jesus. Quando nós cremos em Jesus, no sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, então o Senhor nos liberta, o Senhor quebra as cadeias, correntes. Querido, a nossa vida ela é regida por um mundo espiritual. Queira você ou não, existe algo espiritual que a gente não vê. A gente vive pela fé nesse mundo. Existe, querido, as forças espirituais da maldade, do mal, né, onde tem Satanás como seu líder. E existe também as forças do bem, onde Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, e existe então essa batalha espiritual. Ou nós participamos de um reino, ou nós estamos no domínio de outro reino. Aí fica a pergunta, em qual reino você faz parte? Você faz parte do reino de Deus? Ou você faz parte do reino do maligno? Querido, a palavra do Senhor diz que quando Adão e Eva caiu na tentação lá no Jardim do Éden, a palavra diz que Satanás se tornou o rei, o príncipe deste mundo. E ele passou então por legalidade que o homem deu a ele passou então a reger a humanidade. Ele cega o entendimento do homem. Ele impede o homem de conhecer o Evangelho que traz libertação.
O inimigo, ele não quer que o homem seja livre. Na verdade, o inimigo, ele faz o homem do quê? Ele faz do homem o seu próprio escravo. Por exemplo, se você for em algum lugar onde se faz obras de feitiçaria, por exemplo, em algum candomblé, eu conheço amigos meus que participaram, e eles dizem que ali eles chamam a pessoa de mula. Imagina só, o inimigo fazendo o ser humano de mula. O diabo usando o homem como um cavalo, né? E ali o inimigo, ele cega o entendimento e leva o homem a fazer tudo aquilo que é contra a sua moralidade. Imagina quantos atos imorais os seres humanos hoje estão praticando. A gente vê hoje que é comum pessoas velhas, né? Pessoas que impõem respeito quando a gente olha cabelo branco, fazendo tanta atrocidade, cometendo tantas coisas torpes, coisas que não convém a um ser humano fazer. O homem se tornando como se fosse um animal, né? Oferecendo o seu corpo um ao outro como se fosse um animal, né? As pessoas, elas já não têm mais ali o domínio de si, domínio próprio. A pessoa é dominada por aquele mal e ela não consegue ficar livre daquele mal. E a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para nos libertar dessa escravidão. Jesus veio para te libertar, querido. A palavra do Senhor diz que quando Jesus começou o ministério dele, aqui no livro de Lucas, quando Jesus, ele depois de ficar 40 dias no deserto, né, ali em jejum, em consagração, Jesus então começa o seu ministério, e ele vai numa sinagoga na cidade de Nazaré, onde ele nasceu, e eles dão um livro do profeta Isaías, e Jesus pega o livro e diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou a proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista do cego, cego literal, mas também cego espiritualmente, principalmente, né? E para pôr liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus aqui, ele está dizendo que o Espírito Santo ungiu ele com um propósito. Ele tinha ficado 40 dias em jejum, e o Espírito Santo derramou aquela unção sobre ele como Filho de Deus. Ele veio para libertar os cativos, colocar em liberdade os oprimidos. Então, Jesus teve que ir até a cruz. Através da sua morte na cruz, Jesus libertou o homem. Ele libertou a humanidade dos seus pecados, da escravidão do pecado, do domínio do pecado, como diz em Romanos capítulo 6. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 6 sobre isso. Ele diz assim: mas graças a Deus, Romanos 6,17, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a doutrina do Evangelho, creram no Evangelho, e uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Agora é que ele diz aqui, porque, versículo 20, Romanos 6,20, porque quando vocês eram escravos do pecado, olha, ele está falando que a humanidade era escrava do pecado, vocês estavam livres em relação à justiça, ou seja, eles não participavam da justiça de Deus, que é Cristo. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim disto é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que Paulo diz claramente, né? O mesmo Paulo que escreveu Gálatas, que a gente está lendo aqui, ele escreveu Romanos. Ele está falando que foi através de Cristo que o homem é liberto da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão da escuridão. Agora Paulo aqui, ele alerta aqui no capítulo 5 de Gálatas, irmão, vocês, para a liberdade que Cristo te libertou. Então, permaneça firme nessa liberdade e não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Tem muitas pessoas que foram libertas, creram em Cristo, mas agora estão o quê? Não estão firmes na liberdade de Cristo. Elas estão se entregando de novo à mesma escravidão. Pessoas que, por exemplo, antigamente tinham o vício da bebida, da droga, foram livres, libertas por Jesus, creram em Jesus, mas de repente, por causa de uma fraqueza, as pessoas, por causa da tentação, porque o diabo ainda continua tentando,
Porque o inimigo conhecia nós no passado. Nós éramos escravos dele. Ele sabia que a sua cobiça, que o seu desejo, que a sua tentação, a sua fraqueza era bebida, era droga, era prostituição, era o adultério, era o roubo, era o latrocínio. Jesus veio, te libertou, e agora que você está ali, você tem que permanecer em Cristo, firme nessa liberdade. Mas a gente vê que tem muitos irmãos que estão retrocedendo, estão voltando para trás, estão se entregando de novo ao jugo da escravidão. Querido, será que você não está cansado de ser escravo do diabo? Você não está cansado de ser escravo do vício, escravo do pecado? Cristo já te libertou, querido. Aqui o apóstolo Paulo está convidando eu e você para a gente permanecer firme nessa liberdade que Cristo nos libertou. Versículo 13, Paulo fala assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para essa liberdade. Vocês não foram chamados para ser escravos, você foi chamado para viver na liberdade que Cristo nos libertou. Mas Paulo diz assim: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Querido, interessante que tem gente que fala assim: agora Jesus me libertou, então agora eu posso fazer o que eu quero. Quem diz que é isso que a Bíblia ensina? A graça de Jesus te amou, o favor merecido, Ele usou a graça, o favor merecido, te alcançou, te libertou de Satanás, para a liberdade, para você ficar longe do pecado. Ele te libertou do pecado, não para o pecado. Tem pessoa falando: agora eu estou livre, então posso ir para bagunça. Não, Jesus te libertou da escravidão do pecado. Ele não te libertou para você viver na escravidão do pecado. É isso aqui que Paulo está falando. Não dê então ocasião à carne, né? Sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o próximo como você ama você mesmo. Querido, se você já notou que todo pecado quebra o segundo mandamento, porque o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo grande mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá para você entender. A palavra do Senhor diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Primeiro mandamento. Quando você desobedece o mandamento e você começa a idolatrar um cantor, uma música, idolatrar uma pessoa ou uma imagem, você está ferindo a Deus, você está quebrando o primeiro mandamento. Mas olha o segundo mandamento, os mandamentos fazem parte do segundo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não mentirás, não adulterarás. Todos esses mandamentos ferem que? A pessoa. É por isso que o mandamento, toda a lei se resume num só mandamento: ame o teu próximo. Quando a gente ama a pessoa, quem ama não rouba a pessoa. Quem ama não cobiça, que a pessoa não tem inveja daquilo que a pessoa tem. Quem ama não trai a sua esposa, não comete adultério. Quem ama não vive na mentira, enganando as pessoas. Então, quem ama obedece, honra o seu pai e sua mãe. Então, querido, aqui a palavra do Senhor diz que Cristo nos libertou. Antigamente a gente não podia viver, viver sem mentir, sem roubar, sem adulterar, porque a gente era escravo do pecado. Agora não. Agora você já foi liberto, querido. Então, tem pessoa que fala: pastor, a carne é fraca, mas o couro é grosso, né? Vai ficar até quando assim? Voltando para trás. A palavra diz que a gente tem que prosseguir olhando para o autor e consumador da fé. Então, só para finalizar aqui, querido, o apóstolo Paulo, então, ele diz que nós somos chamados para a liberdade. Cristo já te libertou. Então, fique firme nessa liberdade e não volte de novo à escravidão. Porque senão você vai sofrer e as pessoas que estão do seu lado vão sofrer e você também vai entristecer o seu Deus. Gostaria que você pegasse seu copo com água para a gente estar fazendo uma breve oração, a foto. E a gente vai estar orando também por aqueles nomes que estão escritos, né? Estão colocando no comentário. Enfim, vamos orar por todos vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos sobre a Tua palavra, Deus. Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor abra o olho espiritual desse irmão, dessa irmã. Porque o Senhor disse na Tua palavra, nessa tarde, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo não nos libertou da escravidão do pecado para viver no pecado, para viver na escravidão do maligno. Mas o Senhor nos tirou do império das trevas, da mão do inimigo, meu Pai, e nos libertou do pecado para andar em novidade de vida, para ser servo um do outro com amor, para servir o Senhor com amor e servir os irmãos com amor.
Então, abra o entendimento do teu filho, meu Pai. Que ele venha ficar firme nessa liberdade que Cristo nos libertou e que ele não venha se submeter de novo ao jugo da escravidão, porque se ele fizer isso como Jonas, voltar para trás, ele vai sofrer, a casa dele vai sofrer, mas se ele for fiel, se o teu filho, meu Deus, ficar firme na liberdade, eles vão ser mais que vencedor por meio de Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Pai, eu oro por esses nomes que estão no comentário. Abençoa essas vidas, meu Deus. Liberta da escravidão. Se porventura ainda não é salvo, opera a salvação do Espírito Santo. É o Senhor que convence o homem do pecado. Trabalha no coração do homem, da mulher, do jovem, do adolescente. A tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então salva essas pessoas, Senhor. Senhor, está aí as fotos, as pessoas orando na foto, as pessoas orando na peça de roupa. Traga cura, traga libertação, traga provisão do alto dos céus. Senhor, nós oramos também por esse copo de água, meu Deus. Talvez o teu filho está doente, está enfermo. Meu Pai, que quando ele tomar essa água, Senhor, que ele seja livre, liberto do mal, que ele seja curado, em nome de Jesus. Graças a Deus, querido, até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Então fique firme nessa liberdade que Cristo nos libertou. Compartilhe essas mensagens para a gente estar alcançando mais almas para o reino de Deus. Deus abençoe. Fique